Olá, vamos avançar para o texto de Mateus, capítulo 5, versículos de 31 a 37, aqui na nossa análise do Evangelho de Mateus. Nós estamos na parte do Sermão do Monte, onde o Senhor Jesus Cristo ele está dando 6 exemplos de como a sua relação com o Antigo Testamento se manifesta. Então lembre-se disso, que do versículo 19, a partir do versículo 17 do capítulo 5, Jesus começa a tratar da questão do seu relacionamento com o Antigo Testamento, mais precisamente com a lei, ok? E o Senhor Jesus Cristo explica que a sua relação com o Antigo Testamento não é uma relação de abolição, de rejeição do Antigo Testamento, mas de cumprimento. Sendo assim, aquele para quem as profecias apontavam era Jesus. A mesma coisa quanto à lei. Aquele para quem a lei apontava era para o Messias. Então, Jesus é o cumprimento do propósito da lei. Isso não significa dizer que a lei deixa de servir, você pode então rasgar ela da sua Bíblia e jogar a parte da lei fora. Não, Jesus vai dar vários exemplos de como então ele se relaciona com a lei. E a grande lição que Jesus quer dar para os seus discípulos é que a partir de agora a relação dos discípulos com a lei de Deus é mediada pelo ensino de Jesus. De tal forma que agora você não deverá mais dizer que está debaixo da lei de Moisés, mas debaixo de Jesus, da lei, do ensino de Jesus. Então Jesus vai ler o Antigo Testamento e vai confrontar a interpretação do Antigo Testamento das autoridades. Ele também vai ler o Antigo Testamento e vai fazer as suas próprias exigências à luz do Antigo Testamento, e em alguns momentos ele vai ler o Antigo Testamento e simplesmente desencorajar a manutenção daquela lei, propondo então uma nova forma de comportamento em relação àquele aspecto da lei. Então vamos lembrar aqui do primeiro contraste, o primeiro exemplo de Jesus é a questão da ira. Jesus aqui cita então o sexto mandamento, não matarás, e a consequência do sexto mandamento, que é o julgamento. Jesus então faz a sua própria exigência em torno desse mandamento. Ele diz que a sua exigência vai muito além de matar, mas fala também de ira, insulto e chamar de tolo. Então Jesus está sendo muito mais exigente, pois a lei focalizava no aspecto do ato de matar. Jesus então, sob a sua própria autoridade, faz novas exigências e aumenta a exigência da lei de Moisés. Então ele vai dar aqui 2 exemplos do princípio da reconciliação. Ele então comenta sobre o sexto mandamento, mas estabelece, e não apenas estabelece, mas reafirma, sob a sua própria autoridade, o princípio da reconciliação. Então, você quer cumprir o mandamento de não matar? Então, não seja hostil contra alguém e sempre procure a reconciliação. Siga o princípio da reconciliação e você não vai descumprir o mandamento de matar. O segundo exemplo que nós vimos na aula passada é a questão do adultério. Jesus agora comenta o sétimo mandamento, o mandamento não adulterarás. Então, o sétimo mandamento está focalizando no ato do adultério, no ato de você roubar, digamos assim, a esposa de alguém, a mulher de alguém, ou ter uma relação extraconjugal. Jesus, então, vai trabalhar esse mandamento, colocando agora a sua própria exigência, que é a exigência da impureza. Jesus vai aqui comentar que este mandamento ele é quebrado apenas com a própria intenção impura.
Qualquer pessoa que já olhar com intenção impura já adulterou. E então lembre-se que eu expliquei a vocês que o que Jesus está dizendo é que essa intenção impura é aquela intenção, aquele desejo do adultério. Então, olhar para uma mulher com a intenção de convencê-la ao adultério, isso já expõe essa mulher ao próprio adultério. Por isso é que o texto diz, já adulterou com ela. Então, é como se você estivesse fazendo uma mulher ser adúltera sem nem sequer ela saber. Então, quando você deseja e então quer convencer alguém ao adultério, tem um desejo de adultério, você está já adulterando e já então causando o adultério em uma outra pessoa. Então, o princípio que Jesus ensina para que você siga este mandamento, o mandamento da pureza, é o sacrifício. A pureza se conquista com sacrifício. Se você, se o teu olho faz você tropeçar na questão da pureza, então arranca o teu olho. Em outras palavras, não olhe, deixe de olhar, faça sacrifícios para não olhar. E se a tua mão direita te faz tropeçar, faça sacrifícios para não pegar, ok? Então, o princípio ensinado por Jesus é o princípio do sacrifício pessoal. Então, o que Jesus faz com o primeiro caso do sexto mandamento, não matarás? Estabeleceu o princípio da reconciliação. Se você segue o princípio da reconciliação, você nunca vai matar, você nunca vai descumprir esse mandamento. Agora, no sétimo mandamento, não adulterarás. Você quer seguir o mandamento de não adulterar? Então, siga o princípio da lei de Jesus do sacrifício. Se algo te faz pecar, então sacrifique aquilo da sua vida, ok? Então, nessa aula eu quero partir com vocês agora para o terceiro contraste. Então, ver aqui da gente já entrar também no quarto contraste. O terceiro contraste, de longe, é o mais polêmico de todos, que é o contraste, a questão a respeito do divórcio. E essa questão é polêmica não só por questões interpretativas aqui do texto, como também por conta da sociedade que a gente vive hoje, que é uma sociedade que produz muitos divórcios, inclusive dentro das igrejas cristãs. Então, o tema do divórcio é um tema muito controverso nos dias de hoje. E é importante que se diga aqui também que cada caso de divórcio deve ser analisado individualmente. O que a palavra de Deus nos dá são alguns princípios gerais dentro da situação do divórcio, ok? Então, nós não vamos aqui, eu não vou aqui fazer um apanhado exaustivo do que a Bíblia ensina sobre o divórcio, porque esse não é o propósito da nossa matéria. Eu quero trabalhar com vocês a contribuição que esse texto de Mateus 5, 31 e 32 traz para a questão do divórcio, ok? Em primeiro lugar, é importante que você note que o começo da declaração de Jesus é um pouco diferente das anteriores. Ele começa apenas dizendo, também foi dito. Ele não começa dizendo, ouvistes o que foi dito, como das outras vezes. Ele simplesmente começa dizendo, também foi dito. Duas coisas você pode notar aqui. Em primeiro lugar, que Jesus vai comentar outro caso, ok? Então, claramente, Jesus vai lidar com outro caso, porque aqui você tem o padrão, foi dito, eu, porém, vos digo. Porém, a inclusão do também aqui no comecinho nos indica que existe uma conexão desse texto com o texto anterior. Então, quando Jesus vai falar agora da questão do divórcio, ele é como se ele estivesse prosseguindo ainda dentro do tema do adultério. Então, agora ele vai falar da relação do adultério
com o divórcio e da nossa responsabilidade de lidar com adultério e divórcio aqui, ok? Então, o que Jesus está comentando? Que mandamento é esse do Antigo Testamento que Jesus está comentando? Nesse caso, Jesus continua comentando o 7º mandamento, que é o mandamento não adulterarás, ok? Então, Jesus continua comentando, mas agora Jesus vai mencionar um outro texto, vai fazer uma alusão aqui a um outro texto do Antigo Testamento que era utilizado pelos intérpretes como uma espécie de aplicação da questão do adultério. Esse texto é o texto de Deuteronômio, capítulo 24, versículos de 1 a 4. Eu vou colocar esse texto aqui na tela, porque é muito importante que a gente entenda que aqui o Senhor Jesus Cristo está comentando um texto do Antigo Testamento. Jesus não está comentando todo o ensino da lei sobre o divórcio. Então, um erro que muitos cometem ao chegar nesse texto é esquecerem que Jesus está aqui em um contexto em que ele está mostrando a sua relação com o Antigo Testamento e comentando, então, a sua interpretação e as suas exigências dentro de determinados textos do Antigo Testamento e confrontando a interpretação de outras pessoas destes textos do Antigo Testamento. Então, veja bem, Jesus aqui não está comentando tudo o que a lei de Moisés diz sobre divórcio. Ele está comentando o que Deuteronômio 24, de 1 a 4, diz sobre o divórcio, ok? Essa não é o único texto do Antigo Testamento que trata sobre divórcio. Portanto, Jesus está comentando apenas esse caso nesse texto. Então, aqui está o texto de Deuteronômio 24, de 1 a 4. Vamos ler aqui e eu vou destacar alguns detalhes enquanto a gente lê. O texto fala: se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então note aqui que o texto de Deuteronômio 24 fala de casamento, um homem que casa com uma mulher, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela. Então, aqui, claramente o texto está falando de algum ato de relação sexual ilícita. O homem que casa com a mulher e simplesmente descobre que, digamos, ela não é virgem, ou que ela já manteve relação sexual com outro homem. Então, se o homem casa com a mulher e encontra isso nela, e lhe lavrar um termo de divórcio, então note, a pessoa casa, então se divorcia, e lhe der na mão e a despedir de casa. Então note, o divórcio, ele então proporciona para a mulher a liberdade para casar novamente. Isso aqui é muito claro. Não só no texto da lei de Moisés, como na interpretação dos judeus daquela época, quando o homem dava carta de divórcio para uma mulher, ele estava dizendo para ela que ela estava livre para casar com outro homem. É essa a ideia. Então, o homem despede uma mulher de casa com a carta de divórcio. Então, se ela sai e se casa, note o termo casar aqui mais uma vez, com outro homem, e então este a aborrecer e lhe lavrar termo de divórcio. Então, note aqui, acontece, a mulher casa de novo. Veja que a lei chama isso de casamento. A pessoa recebe a carta de divórcio e casa de novo. A lei considera isso como um casamento. Então, no segundo casamento, ela então recebe a carta de divórcio e despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou por si por mulher vier a morrer, então note os dois casos em que a mulher
fica livre para casar novamente, ou com um termo de divórcio, ou com a morte do seu marido. Então, o texto diz, o seu marido que a despediu não poderá tornar a desposá-la para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, porque é abominação diante do Senhor. Então, o que a lei de Moisés está dizendo? Se você casa com uma mulher e por conta de imoralidade sexual, você então decide dar a ela uma carta de divórcio, ela está livre para casar com outro homem. Mas, se ela casa com outro homem e esse homem morrer, ou esse homem também der carta de divórcio a ela, você não está autorizado a recebê-la novamente como esposa. Esse é o ensino da lei de Moisés. Agora, o que estava acontecendo ali? A interpretação desse texto era: aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. O que estava acontecendo ali, ou o que Jesus está dizendo aqui, é que a lei de Moisés está falando que qualquer pessoa que repudiar a sua mulher deve dar, então, carta de divórcio a ela. Só que a interpretação comum na época do Senhor Jesus Cristo é que o homem que ficasse insatisfeito por qualquer razão com a mulher deveria dar uma carta de divórcio para ela. Então você tem muitos textos antigos de comentários do Antigo Testamento, os chamados Mishnahs, ok? Onde as diferentes escolas diziam coisas do tipo: se você casa com uma mulher e ela então deixa queimar a sua carne e isso lhe deixa insatisfeito, dê para ela uma carta de divórcio. Outros diziam que se você casasse com uma mulher e de repente visse que tem outra mulher mais bonita do que ela, dê a ela uma carta de divórcio. Qualquer razão de repúdio de uma mulher você deve então dar a ela uma carta de divórcio. Então, o que Jesus vai fazer agora com o Antigo Testamento? Ele não vai fazer como ele fez nos dois casos anteriores, que é manter o princípio e então, que é estabelecer um princípio que aumenta a exigência. Não, o que Jesus vai fazer agora é manter aquilo que estava descrito na lei. Então, a lei dizia que você deve dar carta de divórcio se houver uma insatisfação quanto a questões sexuais. Então, Jesus vai dizer aqui: eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, porque esse aqui é o caso em Deuteronômio 24, de 1 a 4. Na própria lei de Moisés estava estabelecido ali que o fato da relação sexual ilícita lhe dá o direito de conceder carta de divórcio para sua mulher. Então você viu que aquela mulher cometeu alguma relação sexual ilícita, então você pode dar uma carta de divórcio. E então ela está livre e você está livre para o recasamento, para casar-se novamente com outras pessoas. Então, esse é o único caso, à luz de Deuteronômio 24, em que você pode oferecer ou dar uma carta de divórcio. Caso contrário, caso a situação não seja uma situação de relação sexual ilícita, o que acontece? Se você está casado com alguém e essa pessoa não comete uma relação sexual ilícita, e você então dá uma carta de divórcio para essa pessoa, aquilo não é de fato um divórcio,
Por quê? Porque a única exceção para o direito do divórcio é a relação sexual ilícita. Sendo assim, quando você dá um termo de divórcio para uma mulher e então ela casa-se com outro homem, isso se torna então um adultério, uma relação adúltera. Veja, a pessoa que dá uma carta de divórcio a expõe a tornar-se adúltera e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Então, a relação proveniente de uma carta de divórcio que não é pelo caso da relação sexual ilícita é uma relação adúltera. É isso que o Senhor Jesus Cristo está dizendo. Sendo assim, você não pode dar carta de divórcio por qualquer razão. Você tem que dar uma carta de divórcio, ou você pode dar uma carta de divórcio, se a situação envolver uma relação sexual ilícita, ok? Então veja bem, Jesus não está comentando todos os casos do Antigo Testamento. Há outros textos do próprio Jesus comentando o Antigo Testamento de uma forma mais ampla do que esse. Mas o caso aqui é Deuteronômio 24. Jesus está explicando que o que esse texto está dizendo é que apenas a relação sexual ilícita é que dá o direito ao homem de dar uma carta de divórcio para uma mulher, ok? Se não for por relação sexual ilícita e você der carta de divórcio para uma mulher, você está expondo ela a uma relação adúltera com outro homem. Agora, um detalhe muito importante e extremamente esquecido pelas pessoas quando comentam esse texto. Veja que o Senhor Jesus Cristo diz o seguinte: qualquer que repudiar sua mulher, a expõe a tornar-se adúltera. O que Jesus está dizendo, portanto, irmãos, é o seguinte: que quando você dá uma carta de divórcio para uma mulher, ela então está livre para casar com alguém. Mas se essa carta de divórcio não é por conta de relação sexual ilícita, é porque você não gosta do temperamento dela, é porque você não gosta da comida dela, é porque você não gosta da família dela, ou é porque você não gosta da cor do cabelo dela, ou de qualquer situação que não envolva uma relação sexual ilícita, e você dá carta de divórcio para ela, você deixa ela livre para casar com outro homem. Só que como essa liberdade advém de um divórcio ilegítimo, então ao casar com outro homem, aquela relação será adúltera. Só que a culpa daquela relação ser adúltera é sua, não dela. Então Jesus está dizendo que você está expondo essa pessoa a uma relação adúltera. Sendo assim, a culpa daquela relação ser adúltera é sua, que deu a ela carta de divórcio, e não dela que casou-se novamente, ok? Então, é isso que Jesus está querendo dizer. Muita gente usa esse texto para condenar o chamado recasamento, como se Jesus estivesse dizendo o seguinte: olha, você pode dar carta de divórcio em casos de relação sexual ilícita, mas ainda assim não é possível recasamento. Ninguém pode recasar porque qualquer tipo de recasamento é adultério. Não, isso é uma falta de compreensão do que Jesus está comentando do Antigo Testamento, ok? O que Jesus está comentando aqui é que se você der uma carta de divórcio para sua mulher, para que ela possa então casar-se com outro homem, sem ser por uma questão de relação sexual ilícita, você será culpado pelo fato daquela outra relação da sua mulher ser
adúltera, porque é exatamente este o propósito da lei de Deuteronômio 24, evitar o divórcio. Quando o texto diz, se você divorciar-se de uma mulher e ela vier a casar com outro homem, e então ela depois estiver disponível para ser casada, você não pode casar com ela. Qual é o propósito da lei de Moisés? É dizer, não se divorcie, não se divorcie, não vale a pena, pese muito bem o divórcio. Então Jesus aqui está dizendo a mesma coisa, não se divorcie. Porque se você se divorciar com alguém, a menos que seja por relação sexual ilícita, você será culpado pela outra relação dessa pessoa ser uma relação adúltera. Ok? Então esse é o ensino de Jesus. Então qual é a lição desse contraste aqui? Como é que nós então podemos encarar a relação de Jesus com o Antigo Testamento aqui? Nesse caso, o que Jesus está fazendo é, então, fazendo uma proibição que já estava implícita na própria lei de Deuteronômio, ok? A proibição do divórcio, isso já estava implícito, só que lá na lei era uma espécie de conselho. A lei permitia o divórcio. Jesus aqui está proibindo o divórcio, que era o que estava implícito na lei. E dizendo então que você é culpado pelo adultério, se caso você der uma carta de divórcio que não seja por relação sexual ilícita, ok? O próximo caso, o próximo exemplo que Jesus dá aqui é a questão dos votos, ok? Então nós vamos comentar aqui, é um pouco mais simples da gente entender. Nos versículos 33 a 37, Jesus agora vai comentar vários textos do Antigo Testamento, e não mais um só texto, em que os votos são orientados no Antigo Testamento, mas a proibição é de você não fazer votos falsos. Então Jesus começa aqui no também ouvistes o que foi dito aos antigos, não jurarás. Então Jesus está falando aqui de juramentos falsos, ok? Não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus mandamentos, certo? Então isso daqui você encontra em Êxodo capítulo 20, versículo 7, na ideia do falso testemunho. Você encontra em Levíticos capítulo 19, versículo 12. Você encontra em Deuteronômio 23, versículos 21 a 23. E agora, então, o que o Senhor Jesus Cristo vai fazer é pegar esse sumário de mandamentos do Antigo Testamento a respeito do voto e vai simplesmente desencorajar a permissão que o Antigo Testamento, a lei, dá para o voto. Então, a lei permitia o uso de votos. Jesus agora vai proibir o uso de votos. Ele diz, eu, porém, vos digo, então aqui a cláusula onde Jesus vai falar sobre a sua própria autoridade, de modo algum jureis. Então, note bem, o versículo 33, Jesus sumariza o ensino da lei sobre os votos, dizendo, não jurarás falso, mas cumprirás os teus juramentos. Então, Jesus está dizendo que o Antigo Testamento não está mandando jurar, mas está permitindo. Existe aqui uma permissão para o juramento. Jesus agora vai colocar uma proibição para o juramento. Então, note que Jesus então vai desestimular aquilo que a lei permitia. Ele vai proibir o juramento. Ele vai proibir qualquer tipo de juramento. E ele então vai mencionar aqui o juramento pelo céu, o juramento pela terra, o juramento pela tua cabeça, e desculpe, pulei aqui, e o juramento por Jerusalém.
ok? Por que Jesus menciona o céu, a terra, Jerusalém e a cabeça? Porque esses 4 casos são esferas da ação de Deus. É como se as pessoas estivessem dizendo que juravam por Deus. Estavam colocando, então, seu juramento debaixo da sua relação com Deus, da sua relação com o céu, que é o trono de Deus, da terra, que é o estrado dos pés de Deus, de Jerusalém, por ser a cidade messiânica, a cidade que Deus escolheu para mediar a sua ação, o seu reino neste mundo, e pela cabeça, que é a representação da soberania de Deus, inclusive na escolha do nosso cabelo. Então Jesus está dizendo aqui que você não pode jurar de forma alguma por Deus. Você não pode estabelecer aqui nenhum juramento, colocando então como peso para esse juramento Deus. É como se você estivesse fazendo um juramento do tipo: eu juro que irei fazer isso em nome do céu, em nome da terra. Jesus está dizendo: não faça isso. Não faça juramento algum. Então, no Antigo Testamento, irmãos, já havia ensinos que ensinava reservas quanto a fazer juramentos. No livro de Eclesiastes, capítulo 5, você encontra isso, ok? Mas agora o que Jesus está fazendo é simplesmente proibir o voto, proibir o juramento. Porque o juramento ele é simplesmente desnecessário. Jesus está dizendo: seja a tua palavra sim, sim, não, não. Então, nós devemos então ser pessoas de palavra e não ser pessoas de juramentos. A sua palavra deve ser o suficiente para a realização da sua ação. O que passar da sua palavra vem do maligno. O que Jesus está querendo dizer, irmãos, então, é que geralmente a intenção de um voto é uma intenção maligna. Porque se a sua palavra não é suficiente e você então precisa de um voto, é porque isso não vem de um bom caráter, isso vem de uma intenção maligna. Portanto, não faça votos. Então, a relação de Jesus com o Antigo Testamento aqui é claramente de uma relação onde Jesus está, de certa forma, então, tirando aquela regra de jogo. A lei no Antigo Testamento permitia o juramento. Jesus, sob sua própria autoridade, agora vai proibir. Seus discípulos agora não devem mais fazer votos, juramentos. Então, tire da sua boca coisas do tipo: eu juro por Deus, eu juro pela minha mãe, eu juro pela minha cidade, eu juro pelo meu pai que já morreu, ou coisas do tipo. Não faça juramentos. Simplesmente diga o que você vai fazer e a sua palavra seja suficiente. Essa é a lei que o Senhor Jesus Cristo ensinou, o princípio da lei de Cristo, ok? Então é isso, irmãos. Vamos parar aqui a nossa aula. Na próxima aula, então, a gente vai para os 2 últimos exemplos da relação de Jesus com o Antigo Testamento. Fique com Deus e até lá.